Nascer do Espírito é nascer pelo batismo do Espírito Santo. Quando nós descemos as águas, nós fazemos um compromisso com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas a obrigação é do pastor, dos obreiros, evangelizar. Não é não. A partir que nós descemos as águas, às vezes você não foi consagrado ainda, né? Mas você já é um discípulo de Jesus. Você já é um seguidor de Jesus. Independente do azeite na sua cabeça ou não. Porque Jesus, quando ele disse, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, ele disse só os consagrados com azeite na cabeça? Não. Ide por todo mundo anunciar o Evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Aquele que já está condenado é aquele que não nasceu da água nem do Espírito. É aquele que nunca tomou uma decisão. Então, já é condenado. Porque sem a presença de Jesus na nossa vida, jamais chegaremos no reino de Deus. Jesus disse, quem não se batizar, quem não buscar o batismo do Espírito Santo, quem não seguir os meus caminhos, não tem parte no reino do céu. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra mentira. No céu não entra raiva. No céu não entra ódio. No céu não entra cochico nem fofoca. Nada disso entra lá. Mas no mundo existe. Você sabe por que isso tudo existe? Porque nós temos um adversário que luta contra nós 24 horas por dia. Só não somos destruídos porque temos um Senhor, um Jesus que cuida de nós 24 horas por dia também. Se não fosse a presença de Jesus na humanidade, não tinha 10% do povo vivo. Está entendendo? Por quê? Porque estava fora do plano de Deus. Se Deus desprezasse o ímpio também, será que ele estaria vivo? Não. Eu sempre digo para Jesus, Senhor, eu te amo, Jesus, porque o Senhor me amou primeiro. Quando nós estamos, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Jesus já nos ama, irmão. Ele já sabe quem é você. Ele já sabe como você vai se chamar. Ele já sabe o seu caminho como vai ser. Ele já sabe até se você vai aceitar Jesus ou não. Ele tem conhecimento das coisas. Mas quando Jesus nasceu como homem, perguntaram para ele. E ele disse, quando vai ser a sua vida? Perguntaram para ele. Disse, não sei. Amém? Só o Pai sabe. Porque ele veio como homem. Quando ele deu o último suspiro na cruz do Calvário, com certeza ele já sabe quando veio. Está entendendo? Por quê? Porque ele está junto ao Pai. Enquanto ele está junto ao Pai, trabalhando, nos abençoando, nos guiando, o Espírito Santo está no meio de nós, irmão. Porque é a promessa de Deus. Porque se o Espírito Santo não estiver no meio da igreja, no meio do povo, no coração de cada um, se o Espírito Santo não estiver, não existe salvação. Imagina só o que Satanás podia fazer. Muitas pessoas não são destruídas, irmão, porque o Espírito Santo está nos socorrendo. Quando Jesus deixou a promessa, eu irei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei a promessa de meu Pai. Olha o que ele diz. Ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto seja revestido o poder.
Ficar na cidade de Jerusalém, irmão, é ficar na igreja, é ficar no caminho, é ficar na presença de Deus. Amém? Mas hoje nós vemos tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, e às vezes faz até vergonha para o Evangelho. Por que, missionário, pastor? Porque quando o homem perde o respeito com a palavra de Deus, ele se distravia, ele se perde, ele fica desnorteado, ele não pensa mais como um cristão, ele pensa como qualquer outra pessoa do mundo. Às vezes a pessoa fala, missionário, mas espera aí, se eu não batizar, eu posso ser salvo? O que você acha? Jesus deu a ordem que é para ser batizado, tanto nas águas como no Espírito. É necessário, né? Mas existe um detalhe: cada um tem seu chamado na presença de Deus. Às vezes, Jesus pode salvar uma pessoa na última hora. Se ele abrir o coração, se arrepender de corpo, alma, espírito e coração, Jesus pode salvar. Amém? Por quê? Porque Jesus pode salvar uma pessoa que errou a vida inteira, nunca se afirmou na verdade, mas quando ele reconhece que Jesus é Senhor e se arrepende de todo o coração, de verdade, Jesus pode. Olha bem, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no meio de quê? No meio da roça? Não? No meio da cidade? Não. Ele foi levado para um campo de sangue. E lá, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um revoltado e outro arrependido. Entendeu? O revoltado falou para Jesus. O revoltado falou para Jesus: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz, salva a ti e salva nós também. O outro humilde respondeu que nós merecemos estar aqui crucificados. Mas ele não. Ele nunca fez nada do que nós fizemos. Nós devemos ficar aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrar na tua glória. Ele pediu perdão a Jesus, de tudo que tinha, se entregou para Jesus. E ali as coisas começaram a ficar complicadas. Porque, na verdade, tinha uma diferença entre um e outro. Qual era a diferença que tinha entre os dois ladrões e Jesus? Qual era? A diferença que tinha entre os dois ladrões e Jesus. Ninguém nunca percebeu isso. E creio que ninguém nunca pregou isso. Né? Mas olha bem. Havia uma diferença na crucificação dos ladrões. Não tem não. Dos ladrões e de Jesus. É que os ladrões, irmão, eles não foram pregados. O ladrão ele foi amarrado o pulso, né? Amarraram o pulso do ladrão e penduraram ele na cruz. Jesus não. Jesus foi pregado. A diferença é essa. Por quê? Porque a ira que eles tinham contra Jesus era maior que todas as coisas. Era maior que tudo. A fúria que eles tinham de Jesus era grande. Então, quanto mais eles pudessem crucificar Jesus, eles faziam. Por isso é que nós temos que ter
um amor muito grande pelas coisas de Deus. Hoje, nós precisamos buscar a presença de Deus, orar e não perder a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Entendeu? Porque olha bem, a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, ele diz assim no capítulo 3, ele diz que a grande misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Subiu para o monte, irmão, o publicano e o pecador, dois homens. E o publicano disse o quê? Senhor, olha bem, cada um tem sua parte. Senhor, eu dou dízimo de tudo que eu faço oferta, eu faço isso. Ele fazia tudo. Eu não sou como esse pobre miserável que não faz nada. Aquele homem nem levantou a cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Quem desceu justificado do monte? O publicano, no seu orgulho, já recebeu a parte dele. Ele desabafou o coração. E até humilhou o pobre que estava ali. O outro nem teve força para levantar a cabeça. Ele disse: tem misericórdia de mim, que sou um pobre. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós não somos santos. Buscamos a nossa santificação para poder estar na presença de Jesus, mas não somos santos. Bem? Agora, quando nós fecharmos os olhos e Jesus nos abraçar, aí sim daí para frente tu é santo. Mas depois do julgamento final. Amém? Amém. É por isso que hoje, irmão, eu sempre digo que muitos crentes vão ficar. Muitos crentes por aí vão ficar. Você conhece crente orgulhoso? Esse fica. Você conhece crente mentiroso? Esse fica. Você conhece crente enganador? Esse fica. Conhece o crente caloteiro? Esse fica. Conhece o crente fiel? Esse sobe. Conhece o crente amoroso a Deus? Esse sobe. Conhece o crente que respeita a palavra? Esse sobe. Está entendendo? Mas vai ter mais quem desce do que quem sobe. Muito mais, irmão. Tem pessoas que às vezes passam por você, passam pelo irmão. Não dá nem a paz. Esse sobe ou fica? Fica. Entendeu? Por quê? Jesus disse assim: amai o teu próximo como a si mesmo. Quando eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não estou amando nem a mim. Se eu não amo a mim, não amo o meu próximo, eu vou amar Jesus? A grande mentira do crente é dizer que ele não ama o seu irmão e ama Jesus. A grande mentira, uma grande farsa. Lá no Salmo 37 ele diz o quê? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo faz. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no seu propósito, eu creio no seu amor, e eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a minha história. Amém? Nunca entristeça, irmão, pela luta que tu passa. Confia em Jesus, acredita nele. Lá no livro de Isaías se disse assim: quem deu crédito em minhas pregações? A quem se manifestou o braço do Senhor? Pois ele foi surgindo como um renovo numa terra seca. Olhando para ele, não víamos beleza alguma para que o desejasse.
Mas Ele levou sobre si a nossa dor e nossa doença e nossa enfermidade. Foi moído pelos nossos pecados. Mas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então a gente tem que entender o que Jesus jamais abandonaria. Eu já orei para pessoas, irmão, que nunca falavam o nome de Jesus. Nem lembravam que Jesus existia. Mas na primeira oração Jesus abençoou. Entendeu? Por quê? Por que isso acontece? Porque Jesus prova para o ímpio que Ele ama o ímpio sim também. Essa é uma prova que o amor de Jesus para com a humanidade. Se Deus não amasse a todos, Ele enviaria o Filho dele para nos salvar? Hã? Jamais. O amor de Deus ele é tão grande que o homem não entende, irmão. É difícil de entender o amor de Deus. Mas é necessário reconhecer o amor que Deus tem por nós. Amém? Quando Nicodemo chegou aqui diante de Jesus, falou: "Ô mestre, o que acontece para me herdar o reino do céu?" Ele tinha o quê? Desejo também de ser salvo. Você acha que Jesus perdoa Nicodemo ou não? Perdoou. Você sabe por quê? Pela atitude dele, pelo reconhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. Talvez ele não chegou às águas, que ele não chegou. Não chegou ao batismo, ele não chegou. Por perseguições dos outros sacerdotes que dominavam Israel. Bem? Mas temos que entender uma coisa: nada pode nos separar do amor de Deus que é Cristo Jesus. Isso Paulo diz que tudo é. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Minhas alturas, minha profundidade, meu porvir, nem os anjos dos céus poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus por nós chama o quê? Jesus. Amém? Quando Deus enviou Jesus, Ele enviou por quê? Porque Ele nos amava. Se Jesus não amasse a humanidade, Ele entregaria o Filho dele? Não. Só que tem uma coisa: Deus sabia de tudo que ia acontecer. Deus sabia do sofrimento que Jesus ia passar aqui na terra, por causa dos homens. Mas, mesmo assim, Ele olhou para o céu, escolheu o melhor que Ele tinha. Outras pessoas não poderiam fazer nada do que Jesus fez. Nenhum anjo do céu tinha a capacidade para fazer o que Jesus fez. Eles podiam se corromper, como Lúcifer corrompeu. Então o pai disse: "Eu sei que o meu filho não vai se corromper. E vinha na terra como homem, ele sofrerá as consequências dos homens, mas ele não desistirá das minhas obras." Amém? Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus não veio só para curar os enfermos, não, irmão. Jesus não veio só para essas coisas, não. Jesus veio para ensinar o caminho da verdade e salvar a humanidade. Quantos estão na rua perambulando aí que um dia chegou dizendo que amava Jesus, desceu as águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, jogou tudo isso fora e voltou para o mundo. Está assim, sai pelas ruas por aí, o que tem